diz no livro de João, capítulo 11, versículo 25 até o versículo 26, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crendo isto, é o Senhor Jesus que está dizendo: eu sou a ressurreição. Eu quero dizer para você nesse dia que o nosso Jesus ressuscitou. Ele não está morto, ele não está pendurado no madeiro, mas Jesus ressuscitou. Ele está dizendo: eu sou a ressurreição, eu sou a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem crê em mim nunca morrerá. É porque Ele está nos oferecendo a vida eterna. Ele quer nos salvar. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Eu quero dizer para você nesse dia que o pecado é o único que separa o homem de Deus. O pecado é o único impedimento do homem alcançar a vida eterna. Mas Jesus diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero dizer para você que Jesus é o único que pode nos libertar. Jesus é o único que pode nos dar a vida eterna. Para isso, nós temos que crer. Para isso, nós temos que dar ouvido à palavra de Deus. Jesus te ama, Jesus quer te salvar, mas para isso você tem que crer na palavra dele. Olha o que diz no livro de Atos 16, versículo 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Ei, eu não estou dizendo para você crer em mim, eu não estou dizendo para você crer na religião, eu não estou dizendo para você crer na placa da igreja. É o próprio Jesus que diz, por meio da sua palavra: crê no Senhor, crê em Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Jesus quer nos salvar, Jesus quer salvar a tua família, Jesus quer te dar a vida eterna, qual Ele preparou para nós na glória. Para isso, nós temos que arrepender dos nossos pecados. Para isso, nós temos que chegar-se a Jesus Cristo e converter ao Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz no livro de Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato, e alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele serei, e ele comigo. Eu quero dizer para você que Jesus está batendo na porta do seu coração nesse dia. Jesus está falando com você nesse dia. Ele está à porta, tenha ouvido a palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Jesus te ama, Deus te ama. Por isso, Ele enviou o seu Filho amado, para que ele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Então creia na palavra do Senhor, creia em Jesus Cristo. O homem não pode mudar a sua vida, mas Jesus pode mudar a sua história. Olha o que diz no livro de João, capítulo 10, versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ei, a palavra não está dizendo aqui que é a placa da igreja. A palavra não está dizendo aqui que é a religião. Mas a palavra está dizendo, o próprio Jesus diz, no livro de João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna. Ei, amados, você que me ouve nesse dia, só Jesus pode te dar a vida eterna. Só Jesus é que pode salvar a sua vida. Só Jesus é que pode mudar a sua história. Por isso, creia na palavra de Deus. Creia em nome de Jesus,
porque Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Olha o que diz no livro de João, capítulo 6, versículo 47. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna, mas não é crer em mim que estou aqui anunciando esta palavra, não é crer na placa da igreja, não é crer na religião, mas crer em Jesus Cristo, crer na palavra de Deus, porque Jesus diz: eu te dou a vida eterna. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Então creia em Jesus Cristo para que você tenha a vida eterna. Creia na palavra de Deus, porque ela é que muda a sua vida. Olha o que diz no livro de João, capítulo 6, versículo 40. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. O Senhor Jesus vai ressuscitar você no último dia. O Senhor Jesus quer te salvar. O Senhor Jesus quer mudar a sua história. Por isso Deus enviou o seu Filho amado ao mundo para morrer por nós, para que nós venhamos crer nele, para que nós tenhamos a vida eterna, para que nós venhamos ser ressuscitados no último dia. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi trespassado pelas nossas transgressões e foi moído. E ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu quero dizer para você que Jesus, ele morreu, foi por causa do nosso pecado, foi por causa da transgressão que nós cometemos, que levou a Jesus à morte de cruz. Nós estávamos condenados por causa do pecado, mas Jesus ele veio e morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para que nós sejamos transformados. Ei, Jesus é o único que pode salvar a sua vida. Jesus é o único que pode mudar a sua história. Para isso é preciso crer no Senhor Jesus Cristo, crer na palavra de Deus. Aleluia, porque Jesus quer nos salvar. Olha o que diz no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 17. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependa-se, pois o reino dos céus está próximo. Ei, é o próprio Jesus que diz: arrependa-se, porque o reino dos céus está próximo. Jesus está dizendo para nós, para nos se arrepender, para nos chegar a Ele. Então, se arrependa dos seus pecados e chega-se a Jesus Cristo, converta-se a Jesus Cristo, para que você alcance a vida eterna. Jesus quer te salvar. Então tenha fé na palavra de Deus, creia na palavra de Deus, que é dito a você nesse dia. No livro de João, capítulo 4, versículo 13 até o versículo 14, Jesus respondeu e diz: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que bebe da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele
uma fonte de água viva que salte para a vida eterna. A água que Jesus está dizendo é a palavra dele. Ei, amado, da água daqui da terra, do pão daqui da terra, nós vamos voltar a ter sede, nós vamos voltar a ter fome. Mas Jesus quer te salvar. Jesus quer salvar a sua vida, te dar a vida eterna. Lá não terá mais sede, lá não terá mais fome. Mas para isso, você tem que alimentar e beber da palavra de Deus. Alimenta da palavra dele. Porque Jesus diz, porque a água que ela der, se parar nele, uma fonte de água que salta para a vida eterna. Sabemos que o próprio Jesus é que pode dar a vida eterna. O próprio Jesus é o único que pode salvar a sua vida. É o único que pode mudar a sua história. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A palavra de Deus está dizendo para nós nesse dia: ei, se humilha perante Deus, clama a Deus, busca a Deus, se converta a Deus, porque se nós converter dos nossos maus caminhos e der ouvido à voz de Deus, Ele vai perdoar os nossos pecados, Ele vai sarar a nossa terra. Ei, tem ouvido a palavra de Deus que te diz nesse dia? Isso é porque o Senhor nos ama. Se Ele não tivesse nos amado, Ele não teria enviado o seu único filho, o seu filho amado, para morrer por nós. Isso, Ele provou o seu amor por nós, morrendo na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia, para que nós venhamos alcançar a vida eterna. Eu quero dizer para você nesse dia: Jesus não está morto, Jesus não está pendurado no madeiro, Jesus está vivo, Ele saiu da cruz, Ele está vivo, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele quer te salvar, Ele te ama. Tenha ouvido a palavra dEle nesta manhã. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Isaías 55, versículo 6. Diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Eu quero dizer para você nesse dia: hoje você está ouvindo a palavra de Deus, hoje você pode buscar a Deus, hoje você pode invocar a Deus, mas você não sabe se amanhã você terá a oportunidade de buscar a Deus. Você não sabe se amanhã você terá a oportunidade de invocar o nome do Senhor, porque você não sabe o que vai acontecer no dia da manhã. Eu quero te alertar nesse dia. Lembra da pandemia? Quantas vidas se foram? E nós sabemos que a palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 24, lá fala sobre o fim dos tempos, lá fala sobre pandemia, das pestes, lá fala sobre as guerras, lá fala sobre a fome, lá fala sobre reino contra reinos, nação contra nação. Ei, a palavra de Deus
mas aquele que está ouvindo a palavra de Deus, aquele que converter os seus pecados e chegar a Jesus Cristo, aquele que crê em Jesus Cristo, alcançarão a vida eterna. Aquele que perseverar até o fim será salvo. No livro de João, capítulo 14, no versículo 1 em diante, diz assim: Jesus diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou subir e vou preparar lugar para vós, e depois eu voltarei e buscarei-vos para mim, para que aonde eu estiver, estejais-vos também. Ei, amados, Jesus morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele subiu aos céus, e ele disse para nós: não se turbe o vosso coração. Ele disse para nós: crede em mim. Jesus diz: crede em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou subir e vou preparar um lugar para vós. Eu quero te dizer nesse dia que Jesus preparou um lugar para nós. E ele diz: eu vou voltar e vou buscar, para que aonde eu estiver, estejais-vos também. Não sou eu, não é o homem, não é a religião, não é a praga da igreja, mas é o Senhor Jesus Cristo. É Ele, por meio da sua palavra, é Ele que está falando com você nesta manhã. Não a minha voz, mas é ouvido a voz da palavra de Deus, a palavra que é dita a você nesse dia, porque o homem não pode salvar, o homem não pode te libertar, mas a palavra de Deus te liberta, a palavra de Deus muda a sua história. Como diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o homem não pode libertar, a placa da igreja não pode libertar, a religião não pode libertar, mas Jesus Cristo, por meio da sua palavra, quando nós cremos, nós seremos libertos. Então venha ouvindo a palavra de Deus nesse dia. A palavra de Deus no livro de João, capítulo 10, versículo 28. Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna, e eles jamais perecerão. Ninguém as roubará arrancado da minha mão. Jesus é o único que pode te dar a vida eterna. Jesus é o único que pode te salvar. Jesus é o único que pode mudar a sua história. Por isso eu te digo: creia na palavra de Deus. Creia na palavra que é dito a você nesse dia. Ei, Jesus te ama. Jesus nos ama. Olha o que diz a palavra de Deus.
No livro de 1 João, capítulo 1, versículo 5, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. E se dizemos que mantemos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz, como ele está na luz, e mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ei, Jesus é a luz. Ei, Jesus quer te salvar. Se andamos na luz e cometemos pecado, mentimos. Jesus te ama. Ei, o sangue de Jesus é que nos purifica de